Imagine uma cena que, se fosse inventada hoje, talvez parecesse exagerada demais até para uma série de streaming. De dia, um homem coberto de pó trabalha moendo sementes de gergelim. A pedra gira, range, esquenta. As mãos ficam oleosas. O ar cheira a semente esmagada. Para quem passa na rua, ele é só mais um pobre trabalhador, fazendo uma atividade repetitiva, invisível, quase sem prestígio. À noite, esse mesmo homem trabalha em um bordel, servindo a uma prostituta chamada Darima. Ele recebe ordens, carrega coisas, lida com clientes. Aceita uma posição que, para alguém nascido no topo da hierarquia social indiana, seria quase impensável. Se isso fosse um plano de carreira espiritual, convenhamos, o departamento de marketing já teria pedido demissão no primeiro parágrafo. Mas, segundo a tradição budista tântrica, esse homem não está caindo, ele está despertando. Esse homem é Tilopa, um brahmane, um erudito, um monge, um praticante tântrico, um servo, um moedor de gergelim, um mestre que recebe ensinamentos de Dakinis, visões de Vajradhara e, no fim, às margens do rio Ganges, transmite a Naropa uma das instruções mais famosas do Mahamudra. Tilopa é uma dessas figuras que desmontam nossas ideias prontas sobre espiritualidade. Porque ele não cabe bem na imagem confortável do santo sentado em um lugar limpinho, falando palavras suaves para pessoas bem comportadas. Tilopa aparece onde a sociedade não queria encontrar santidade. No trabalho braçal, na humilhação pública, nos limites da pureza ritual, no corpo, no desejo, no escândalo, na cidade, no bordel, na margem do rio. Ou seja, exatamente onde a nossa versão mais organizada, perfumada e ligeiramente vaidosa de espiritualidade preferiria não fazer check-in. E talvez seja exatamente por isso que a vida dele ficou tão poderosa. Porque Tilopa nos obriga a perguntar: e se a iluminação não estiver apenas no lugar que o nosso ego considera espiritual? E se a mente desperta puder surgir no ruído da pedra moendo sementes, no cheiro do óleo, na vergonha social, na presença de uma mulher marginalizada, e no instante em que alguém para de tentar parecer sagrado e começa, finalmente, a ver. Então, fique comigo, porque hoje o monge no sofá, no quadro Mentes Despertas, vai entrar na vida extraordinária de Tilopa, o moendeiro do rio, o Mahasiddha que esmagou o próprio orgulho como quem extrai óleo de gergelim, e que ensinou que a mente, quando solta suas prisões, flui como o Ganges voltando ao mar. Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que
mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Hoje, a nossa história começa no leste da Índia, em um mundo onde o budismo ainda possuía grandes centros intelectuais, mas também convivia com transformações sociais profundas. Começa em Bengala, perto das rotas culturais que ligavam mosteiros, reinos, praticantes tântricos, yoginis e comunidades urbanas. E começa com um homem que, antes de ser chamado Tilopa, era conhecido por outro nome: Pragnya Bhadra, o nobre na sabedoria. Para entender Tilopa, precisamos primeiro ajustar a lente. Ele viveu em um momento fascinante da história budista indiana. Um período em que os grandes centros monásticos do leste da Índia ainda estavam vivos, ensinando, debatendo, formando mestres e irradiando influência por toda a Ásia. Nalanda, por exemplo, funcionou como uma das maiores instituições monásticas e escolásticas do mundo budista entre os séculos 5 e 13, enquanto Somapura Mahavihara, em Bengala, floresceu como uma verdadeira cidade-monastério, associada ao vigor do budismo Mahayana e Vajrayana na região. Mas esse brilho também carregava uma tensão. A vida tradicional de Tilopa, situada pelas fontes Kagyu entre 988 e 1069, pertence a um tempo anterior à destruição final de Nalanda, que ocorreu apenas mais tarde, no século XIII. Ou seja, Tilopa não caminha entre ruínas queimadas. Ele caminha em um mundo ainda vivo, sofisticado e poderoso, mas que já estava atravessado por mudanças profundas. O cenário é o de uma tradição brilhante que, enquanto ainda pulsa nos mosteiros, começa também a transbordar para fora deles, para os yogis errantes, para as dakinis, para os crematórios, para os mercados, para as margens sociais e para esse universo imprevisível dos Mahasiddhas. Somapura Mahavihara em Parhapur ajuda a visualizar a grandeza desse cenário. O mosteiro é descrito como um grande centro intelectual budista de Bengala, ativo do florescimento do Mahayana desde o século VII até o século XII. Era um mundo que ainda produzia mestres, comentários, rituais, traduções, debates e práticas tântricas sofisticadas. Mas, ao mesmo tempo, algo novo estava acontecendo nas margens desse universo monástico. É o mundo dos Mahasiddhas. Nós já vimos um pouquinho sobre eles no episódio passado sobre Saraha. Se você ainda não viu, vai aparecer no card aqui em cima para você. Termina esse vídeo
e corre lá para assistir porque é muito legal a história da vida dele. A palavra Mahasiddha significa grande realizado. Na tradição budista tântrica indiana, os Mahasiddhas eram figuras que alcançaram realização profunda, muitas vezes vivendo de maneira não convencional. Eles podiam ser monges, reis, artesãos, poetas, caçadores, ferreiros, prostitutas, yoguines, mendigos, loucos sagrados, trabalhadores e mestres que pareciam ter uma habilidade especial para constranger as expectativas religiosas da sociedade. Eles eram, por assim dizer, o pesadelo de qualquer pessoa que tenta transformar o despertar em etiqueta social bem passada. E isso é decisivo para entender Tilopa. Ele não é apenas uma biografia individual. Tilopa é uma porta de entrada para uma pergunta maior. O que acontece quando a realização espiritual deixa de caber apenas no mosteiro e começa a aparecer no mundo inteiro? No mundo dos Mahasiddhas, o Dharma não desaparece dos textos. Ele continua lá, mas ele também aparece na oficina, na rua, no crematório, no mercado, na cama, na vergonha, no trabalho repetitivo, na perda de status e naquilo que o ego espiritual preferiria manter fora da sala. Porque, claro que o ego até aceita transcender o mundo, desde que o mundo esteja limpo, silencioso, adequadamente iluminado e, se possível, sem pessoas inconvenientes. Tilopa é um dos exemplos mais fortes dessa tradição. Ele é apresentado como um dos mais autorizados mestres indianos de Mahamudra e Tantra, e como o primeiro mestre humano da linhagem Kagyu. Em outras palavras, se a linhagem Kagyu tibetana tem uma árvore, Tilopa é uma de suas raízes visíveis. Acima dele, em nível último, está Vajradhara, o Buda primordial da transmissão tântrica. Abaixo dele virão Naropa, Marpa, Milarepa e Gampopa, nomes que moldariam profundamente o budismo tibetano. Mas antes de se tornar raiz de uma linhagem, Tilopa precisou ser arrancado de muitas identidades. A tradição diz que Tilopa nasceu em uma família bramânica. Seu nome teria sido Pragnyabhadra. Algumas fontes o situam em Chativav, que geralmente é identificado como Chittagong, no atual Bangladesh, enquanto outras o colocam no leste de Bengala. E o nome de seus pais era Praniasha e Kashi. As fontes não nos entregam uma infância cheia de detalhes domésticos, como quem abre um álbum de família e aponta: aqui ele deu os primeiros passos, aqui aprendeu a recitar, aqui brincava pelo pátio. As biografias tradicionais de Mahasiddhas raramente funcionam assim. Elas preservam aquilo que a memória espiritual considerou decisivo: origem, formação, ruptura, mestres, práticas e realização. Mas o pouco que a tradição conserva já diz muito. Nascer Brahmane na Índia Antiga não era apenas nascer em uma família religiosa. Era nascer dentro de uma arquitetura social. Havia expectativas sobre pureza, estudo, conduta, ritual, casamento,
alimentação, linguagem, corpo e prestígio. Um Brahmane não era apenas uma pessoa, era um papel dentro de uma ordem cósmica e social. Era nascer, digamos, com um manual invisível de respeitabilidade e com muitas pessoas ao redor super interessadas em fiscalizar se você estava seguindo cada página. Então, podemos imaginar a infância de Pragnyabhadra marcada por disciplina, recitação, observância ritual e educação textual. Ainda jovem, conta-se que ele estudou tratados bramânicos e isso significa que ele cresceu aprendendo a linguagem da autoridade espiritual. Fórmulas, ritos, argumentos, hierarquias e o peso da tradição. Isso importa porque Tilopa não começa como alguém à margem. Ele começa perto do centro. Assim como o Saraha, ele não era um improvisador. Não era alguém sem formação que rejeitou aquilo que não compreendia. Pelo contrário, ele conheceu o peso do conhecimento antes de descobrir os seus limites. E essa é uma das primeiras chaves narrativas de Tilopa. Ele não abandona a erudição por ignorância. Ele a atravessa porque percebe que saber sobre a libertação não é o mesmo que ser livre. Algumas narrativas populares chegam a descrevê-lo como rei ou como alguém ligado a um poder palaciano. As fontes Kagyu consultadas e que estão na descrição desse vídeo são mais estáveis em apresentá-lo como Brahmane, estudioso e depois monge. Mas a imagem do rei que precisa perder a arrogância de classe aparece em tradições ligadas às instruções de Matank. Seja como Brahmane de alto nascimento, seja como figura associada ao poder, o sentido espiritual aqui é o mesmo. Tilopa é apresentado como alguém que conheceu o alto da escada social antes de ser conduzido pela prática a descer, degrau por degrau. Ele é o homem que tinha status. E, por isso, sua aparente queda é tão importante. Porque, vamos combinar, perder status quando nunca se teve status é uma coisa. Mas perder status depois de ser reconhecido, respeitado e treinado para ocupar o topo é outra. É como se a vida espiritual de Tilopa exigisse que ele descesse todos os degraus sociais até descobrir aquilo que não depende de degrau nenhum. O ego, naturalmente, costuma preferir escadas rolantes para cima. Tilopa recebe uma escada estreita para baixo, sem corrimão e sem aplausos. E esse movimento começa antes da grande queda pública. Começa de modo mais silencioso, com a inquietação de alguém que já recebeu educação, posição e linguagem sagrada, mas percebe que ainda falta alguma coisa. A tradição não descreve essa virada como uma novela psicológica cheia de cenas domésticas, discussões familiares e portas batendo ao fundo. Ela é mais direta, quase cruel com a nossa curiosidade moderna. Mostra a Pragnyabhadra já em movimento, afastando-se do conforto previsível de sua posição e entrando no caminho do buscador que vaga, pede esmolas e observa outras formas de renúncia. E aqui é importante entender esse contexto de pedir esmolas. Na Índia religiosa, a mendicância podia ser parte de uma vida de renúncia
busca espiritual e desapego. Para alguém de origem bramânica, no entanto, esse gesto já era uma rachadura no personagem social que ele havia herdado. O homem treinado para ocupar um lugar respeitável começa a experimentar uma vida em que respeito, alimento e segurança já não estão garantidos por nascimento. O currículo espiritual de Tilopa, aparentemente, não tinha módulo de conforto. Tinha estágio obrigatório em desapego. É nesse período de busca e deslocamento que a tradição conta que, enquanto vagava por diferentes lugares pedindo esmolas, Pragnyabhadra chegou a um templo e observou monges vivendo uma vida de renúncia. Aquela visão o tocou. Foi quando ele teria entrado na vida monástica e se tornado um erudito no Tripitaka, as 3 coleções dos ensinamentos do Buda: Vinaya, Sutra e Abhidharma. Agora, pense comigo no contraste. De um lado, o Brahmane formado em tratados de sua tradição natal. De outro, o monge budista mergulhado em disciplina, filosofia e treinamento contemplativo. Tilopa não passa direto para o caminho radical da experiência direta. Antes disso, ele entra na estrutura, estuda, aprende, recebe forma. E isso é super importante porque muitas vezes nós tendemos a romantizar os Mahasiddhas como se eles fossem apenas rebeldes sem método. Mas as grandes figuras tântricas geralmente não rejeitam a disciplina porque são indisciplinadas. Eles a transcendem depois de terem sido cozidas por ela. Antes de parecerem livres demais para caber na forma, elas passaram tempo suficiente dentro da forma para não confundir liberdade com capricho. Tilopa então se torna alguém que conhece os textos budistas, a vida monástica e os rituais tântricos. Recebe empoderamentos em mandalas e pratica instruções recebidas de mestres e acharyas. Ele praticou em lugares como Somapura e depois de um período de meditação, teve experiências únicas e viu nascer em si uma grande sabedoria. Somapura Mahavihara não era um eremitério perdido na paisagem. Ele era um dos grandes centros intelectuais do budismo em Bengala, uma verdadeira cidade-monastério, com planta quadrangular, 177 celas monásticas em sua fase final e um santuário central crucifórmeo, cuja arquitetura influenciou regiões tão distantes quanto o Camboja. E aqui, celas não tem nada a ver com prisão, tá? São os pequenos aposentos dos monges. Quartos simples de estudo, repouso, recitação e prática. Não estamos falando de uma penitenciária contemplativa, embora, para uma mente indisciplinada, acordar cedo para recitar textos talvez pareça, assim, uma sentença bastante severa. Imagine um grande complexo monástico com dezenas e dezenas de espaços individuais em torno de uma estrutura central, por onde circulavam praticantes, mestres, rituais, debates e textos.
Quando dizemos que Tilopa praticou nesse ambiente, estamos falando de um mundo budista altamente sofisticado, com arte, disciplina, debates, rituais e circulação de mestres. Então, Tilopa tem duas formações, a bramânica e a budista monástica. Mas ainda faltava a terceira, aquela que viria através das Dakinis. Nas histórias de Tilopa, o feminino não é detalhe decorativo, é eixo de transmissão. As Dakinis no Vajrayana podem ser compreendidas em múltiplos níveis. Figuras visionárias, mestras humanas, expressões da sabedoria desperta, guardiãs de ensinamentos, forças que desestabilizam a mente comum e conduzem o praticante para além da rigidez conceitual. Em uma leitura superficial, elas podem parecer personagens místicas. Em uma leitura mais profunda, elas são a sabedoria que chega por caminhos que o ego não controla. Em Somapura, uma Dakini apareceu a Tilopa em visão e lhe ofereceu conhecimento. Tilopa pediu seus ensinamentos e recebeu dela iniciação no Tantra de Chakrasamvara. A tradição também menciona a Kalpabhadri, frequentemente identificada com Sukhasidi, como uma figura feminina central em sua formação, e Matangi, associada a ensinamentos profundos e a instrução que levaria Tilopa à prática não convencional, e a Dakini Samantabhadri e Darima, a prostituta, em cuja companhia Tilopa atingiria a realização. Tilopa não é apenas um homem guiado por Dakinis. Ele é um homem cujo orgulho religioso e social é desmontado por mulheres que aparecem fora do molde patriarcal da autoridade espiritual. Elas não entram na história pedindo licença. Elas entram instruindo, testando, corrigindo, iniciando e revelando. O ego masculino bem treinado em hierarquias talvez esperasse uma comissão formal de aprovação. As Dakinis, ao que tudo indica, não trabalhavam com esse tipo de protocolo. Uma delas, segundo tradições preservadas em fontes secundárias de tradução, teria conduzido o início de sua jornada espiritual. Converteu-o ao budismo, orientou os seus estudos, indicou mestres, deu iniciação em Chakrasamvara e continuou supervisionando seu desenvolvimento enquanto ele deixava o mosteiro e praticava disciplinas tântricas. Tilopa, que se tornaria o primeiro mestre humano da linhagem Kagyu, é moldado por mestras femininas. A origem da linhagem passa por mulheres, por Dakinis, por figuras que muitas representações posteriores diminuem ou deixam nas margens. E talvez por isso uma frase atribuída a Tilopa seja tão forte. A frase seria: não há demônios, uma Dakini é a verdade. E essa não é apenas uma frase bonita, ela inverte o olhar. Aquilo que a mente assustada chama de ameaça pode ser justamente a verdade chegando de uma forma que o ego não esperava. E o ego, quando não controla a entrada, costuma chamar a visita de demônio.
É uma estratégia antiga, pouco elegante, mas deveras popular. Há um episódio decisivo na jornada de Tilopa. Depois de receber a iniciação ligada a Chakrasamvara, Tilopa teria tomado uma consorte feminina para a prática de yoga de união. E quando a comunidade monástica viu isso, ele foi forçado a deixar o mosteiro. Esse mesmo episódio também aparece em uma outra formulação que é feita a partir do relato atribuído a Taranata. Nesse, Tilopa teria praticado com uma Kshetra Yogini, filha de um moedor de gergelim, e essa prática teria provocado sua expulsão. As duas versões apontam para o mesmo eixo tradicional. A ruptura de Tilopa com a vida monástica institucional acontece quando sua prática tântrica deixa de caber nas expectativas externas da comunidade. É preciso olhar para isso com cuidado. Não se trata de transformar o Tantra em licença para qualquer comportamento. A tradição vajrayana sempre insistiu que práticas tântricas avançadas dependem de preparação, votos, orientação qualificada e realização. Fora desse contexto, a linguagem do Tantra pode ser facilmente distorcida. Mas dentro da hagiografia, a expulsão de Tilopa marca um momento em que a vida dele deixa de caber na instituição, o que para qualquer pessoa apegada à imagem pública já seria uma catástrofe. Para um praticante tântrico em processo de dissolver a própria identidade, torna-se praticamente parte do currículo. Até ali, ele conhecia o mundo brahmânico, conhecia o mundo monástico budista. Tinha estudo, votos, disciplina e forma. Mas a partir dali, ele seria empurrado para outro território. O território dos yogis errantes, das instruções secretas, das margens sociais e das práticas que não podem ser julgadas apenas pela aparência. É aqui que Tilopa começa a perder tudo aquilo que poderia sustentá-lo externamente. Ele perde a estabilidade do mosteiro, perde o prestígio de erudito, perde a proteção da instituição, perde a imagem de pessoa respeitável. E do ponto de vista da tradição, essa perda não é acidente, é método. Um método brutalmente eficiente, porque nada revela mais o nosso apego, como perdermos de uma vez tudo aquilo que chamávamos de minha posição, meu nome e minha reputação cuidadosamente embalada. Algumas fontes dizem que ele viajou pela Índia, recebeu métodos de muitos professores, praticou em regiões remotas e inóspitas e sustentou-se moendo sementes de gergelim para produzir óleo. É nesse ponto que Prajnabhadra começa a se tornar Tilopa. As fontes tradicionais preservam duas formas de falar sobre os mestres de Tilopa. A primeira é a forma histórica e hagiográfica. Tilopa recebeu ensinamentos de grandes mestres humanos e visionários. Entre os nomes frequentemente mencionados estão Saraha, Nagarjuna e Matangi. Outras tradições listam conjuntos variados, como
Charyapa, Nagarjuna, Lavapai Sukhasidi ou Kalpabhadri, ou Matangi, Lalapa, Dakini Samantabhadri e Nagpopa. A segunda forma é a visão última. Algumas tradições dizem que Tilopa recebeu Mahamudra e Vajrayana diretamente de Buda Vajradhara, também chamado Dorje Chang em tibetano. Essas duas camadas não precisam ser vistas como contradições simples. Na tradição tântrica, a transmissão pode ser narrada em níveis diferentes. No nível relativo, há mestres, viagens, práticas, encontros e instruções. No nível último, a realização é apresentada como transmissão direta da própria mente desperta. É por isso que Tilopa é tão central. Ele não é apenas alguém que aprendeu várias técnicas. Ele é descrito como quem unificou ensinamentos tântricos e os transmitiu a Naropa, tornando-se o primeiro elo humano da linhagem Kagyu. Se fosse apenas uma questão de acumular certificados espirituais, Tilopa teria sido impressionante. Mas a tradição insiste em algo mais inconveniente. Ele não apenas colecionou ensinamentos, ele foi transformado por eles. Tilopa é, portanto, muito mais do que um santo excêntrico que moía gergelim. Ele é um ponto de encontro de transmissões. Por um lado, ele herda uma rede viva de prática tântrica indiana, recebendo ensinamentos de mestres humanos e yoginis. Por outro lado, sua vida é atravessada por dakinis, visões, instruções secretas e iniciações como Chakrasamvara. A sabedoria em Tilopa não chega apenas como doutrina organizada. Ela chega como ruptura, presença feminina e linguagem simbólica. E acima dessas camadas está Vajradhara, a transmissão direta de Mahamudra e Vajrayana, que coloca Tilopa como raiz espiritual da linhagem Kagyu em nível último. Depois dele vem Naropa, o discípulo que recebe as instruções essenciais e as transmite adiante. É por isso que Tilopa se torna a ponte. Nele convergem universidade, tantra, dakini, prática marginal, poesia de realização e linhagem. E por Naropa, essa corrente seguirá até Marpa, Milarepa, Gampopa e o Tibete. Depois dessa ruptura com a vida monástica institucional, a tradição preservada em fontes Kagyu descreve o próximo movimento de Tilopa. Sem as oportunidades de riqueza, fama e prestígio que ele poderia ter tido como brahmane, erudito ou monge, ele passou a trabalhar moendo sementes de gergelim. O relato atribuído a Taranatha liga esse trabalho a Kshetra Yogini, filha de um moedor de gergelim com quem Tilopa teria praticado, lembram? E é nesse universo de prática tântrica, perda de status e trabalho comum que o seu novo nome ganha sentido. Tilopa também é falado em formas tradicionais como Tilipa, o moedor de gergelim. E essa imagem é poderosa demais para ser tratada rapidamente. Imagine Tilopa diante da pedra. Ele coloca as sementes. A pedra gira. O grão duro se quebra.
o óleo aparece. O que estava oculto dentro da semente vem à tona por pressão, atrito e repetição. Esse processo pode ser interpretado de modo simbólico, porque enquanto Tilopa moía gergelim até que as sementes se tornassem como uma manteiga, seu corpo e sua mente também eram moídos e sincronizados pelo método recebido de seus gurus, até que ele realizasse a sabedoria coemergente. Não é exatamente a fantasia moderna de retiro transformador com vista bonita e chá incluído, mas a tradição dos Mahasiddhas raramente se preocupou com conforto cenográfico. O gergelim não é apenas cenário, é metáfora. A mente comum é como a semente, dura, fechada, cheia de potencial que não aparece. O caminho é a moagem, repetição, disciplina, fricção, perda de forma. E a sabedoria é o óleo, algo que sempre esteve ali, mas que só se revela quando a casca da identidade é rompida. Tilopa não está apenas trabalhando, ele está sendo trabalhado. Ele não está apenas moendo sementes, ele está sendo moído pela prática. Às vezes, o caminho espiritual não nos perfuma, ele nos tritura. Mas, se houver prática verdadeira, aquilo que escorre da trituração não é desespero, é óleo, é essência. E, claro, como quase sempre acontece no Dharma, a parte que o ego chamaria de péssima fase talvez fosse justamente o tratamento funcionando. Entre as figuras femininas associadas a Tilopa, Matangi ocupa um lugar especial. As tradições dizem que ela foi uma de suas mestras importantes. As fontes Kagyu a listam entre os mestres decisivos de Tilopa, ao lado de Sarahai e Nagarjuna. Há uma instrução atribuída a Matangi que parece resumir todo o drama espiritual da vida de Tilopa. Ela teria dito a ele: agora você deve meditar continuamente na própria essência da atualidade e na natureza dos fenômenos e da mente. Para fazer isso, deve encontrar algum tipo de atividade em que se engajar. Anteriormente, você foi um rei. Então ainda carrega algum vestígio de arrogância de classe, e isso deve ser destruído. Mesmo que a menção a rei seja lida como camada simbólica ou variante hagiográfica, a mensagem é clara. Tilopa ainda carregava orgulho, e não um orgulho grosseiro apenas, sabe? Não necessariamente a vaidade barulhenta de quem se acha melhor que todo mundo. Talvez algo mais sutil. O orgulho de quem sabe. O orgulho de quem renunciou. O orgulho de quem pratica. O orgulho de quem tem experiências espirituais. O orgulho de quem nasceu em um lugar elevado e agora se imagina acima dos jogos sociais. Matangi vê isso e não oferece a ele um retiro confortável, uma almofada macia ou um novo título. Matangi não parece interessada em melhorar a marca pessoal de Tilopa. Ela está interessada em arrancar a raiz da vaidade, o que, devemos admitir, é um serviço muito menos agradável, mas infinitamente mais útil.
Ela manda Tilopa encontrar uma atividade comum. Mais do que isso, ela o conduz para uma prática que destruiria sua arrogância de classe. Isso mostra que, em Tilopa, a prática não é apenas técnica meditativa. É uma desmontagem completa da identidade. Matang parece dizer: você quer reconhecer a natureza da mente? Então primeiro pare de adorar a imagem que tem de si mesmo. Pois é. Na sequência tradicional, a ruptura com o mosteiro pertence às narrativas ligadas à prática tântrica como uma consorte ou Kshetra Yogini. Matang aparece como a mestra que dá sentido espiritual ao movimento todo. Depois que Tilopa já não cabe mais na identidade monástica convencional, ela o empurra ainda mais fundo na desmontagem do orgulho. Tilopa desce da casta, desce da erudição, desce da identidade monástica que ainda poderia sustentá-lo por dentro, mesmo depois de ter perdido o lugar externo no mosteiro. Desce da respeitabilidade. Desce até onde ninguém esperava encontrar um futuro fundador de linhagem. No plano de carreira do ego, isso seria fracasso. No plano de carreira da sabedoria, aparentemente, era promoção. Embora sem crachá, sem sala própria e sem qualquer garantia de boa reputação. Esse próximo episódio da vida de Tilopa é um dos mais provocativos de toda a tradição dos Mahasiddhas. Matang o instrui a trabalhar para Darima, uma prostituta em Bengala. Durante o dia, Tilopa moe sementes de gergelim. À noite, trabalha em um bordel. Vamos ser honestos aqui. Essa história ainda causa desconforto, né? E, ela deve causar. Porque se não causa, talvez a gente não tenha entendido. O Dharma, especialmente nas biografias dos Mahasiddhas, nem sempre chega perfumado com sândalo e acompanhado de uma iluminação suave. Às vezes ele chega assim, chutando a porta das nossas categorias mais respeitáveis. No contexto social de Tilopa, servir uma prostituta de casta baixa seria uma humilhação profunda. Não havia glamour romântico nessa cena. Não era uma vida boêmia espiritualizada. Era uma queda social. Era impureza aos olhos convencionais. Era o tipo de situação que destruía reputações. Se alguém tentou transformar isso em estética mística agradável, perdeu o ponto. A cena é forte, porque não é confortável. Mas, assim, na hagiografia budista tântrica, Darima não é apenas uma personagem marginal. Ela se torna o espelho pelo qual Tilopa atravessa suas últimas prisões. Algumas tradições a tratam como uma figura de realização, uma presença que serve de condição para o despertar de Tilopa. Darima não é apenas a prostituta que ajudou o grande homem. A força da história está justamente em mostrar que a sabedoria pode aparecer por meio de quem a sociedade despreza. Darima é a figura que torna impossível a Tilopa continuar preso à pureza social como medida de verdade, sabe? Quando a realização de Tilopa se torna evidente, a tradição preserva uma fala dirigida a Darima que sugere um momento de surpresa, talvez até de constrangimento. Afinal, se aquele servo aparentemente comum era na verdade o Mahasiddha, Darima poderia se perguntar se havia cometido alguma falta ao tratá-lo como empregado, ao lhe dar ordens,
já que ela ocupava justamente o lugar social que a sociedade chamava de impuro. E Tilopa, para desfazer essa culpa que ela aparentemente carregava, teria respondido: "Você não tem culpa. Você não sabia que eu era um Mahasiddha. Na verdade, alcancei todos os Siddhis por sua causa. Eu precisava trabalhar como seu servo para me iluminar. Nenhum mal foi feito." Tilopa não diz: "Eu me iluminei apesar de você." E isso é decisivo, porque o ego espiritual adora transformar os outros em cenário da própria grandeza. Tilopa faz o oposto. Ele diz: "Eu alcancei os Siddhis por sua causa." Ou seja, o lugar que parecia degradante se tornou um laboratório de libertação. A pessoa que a sociedade julgava impura se tornou condição de realização. A humilhação se tornou treinamento. O bordel, sem deixar de ser um lugar socialmente duro e ambíguo, tornou-se, na lógica da hagiografia, um espelho implacável para desmontar dualismos. E olha só, o ensinamento aqui não é procure situações extremas para parecer espiritual. Nada disso. O ensinamento é mais profundo. Não confunda aparência social com verdade última. Tilopa descobre que a mente pode se apegar tanto à impureza quanto à pureza. E que enquanto estivermos presos a esses rótulos, ainda estamos presos. Conta-se que, enquanto trabalhava à noite no bordel e moía sementes de gergelim durante o dia, Tilopa teve uma visão através da qual recebeu instantaneamente a totalidade do Mahamudra. E esse fato é contado em poucas palavras, assim, mas abre uma cena inteira diante de nós. Pense na ironia espiritual. Nós imaginamos que a totalidade do Mahamudra deveria aparecer em um cenário, no mínimo, cinematográfico, né? Montanha nevada, céu aberto, incenso aromático, silêncio absoluto. Talvez até uma trilha sonora com flautas, por que não? Quem sabe até uma recepcionista celestial dizendo: "Sua realização será chamada em instantes. Por favor, aguarde enquanto desfruta dessa dose de Aperol Spritz." Mas a geografia diz não. A visão vem no meio da vida, entre o bordel e o gergelim, entre o cansaço e o trabalho, entre a reputação perdida e a prática constante. E isso não diminui o Mahamudra, amplia, mostra que a natureza da mente não depende de cenário. O cenário pode ser bonito, mas a mente desperta não é produzida pelo cenário. Ela é reconhecida quando cessam as fabricações que escondem aquilo que sempre esteve presente. Esse caos, ele derruba uma das expectativas espirituais mais comuns. A ideia de que precisamos de uma vida esteticamente sagrada para despertar. Tilopa parece dizer: talvez você precise menos de estética espiritual e mais de honestidade radical. O que é uma notícia profundamente inconveniente para todos nós que gostaríamos de despertar sem, assim, comprometer a curadoria visual da própria vida. Menos performance, mais reconhecimento, menos parecer alguém no caminho, mais deixar a mente olhar para a própria mente. Depois de anos de prática, conta-se que Tilopa passou a ensinar em forma de canções.
Ele não aparece como professor acadêmico, escrevendo tratados sistemáticos. Ele aparece como Mahasida, alguém que canta a experiência. Então, vem uma das histórias mais bonitas e visualmente fortes da história dele. Se diz que em uma cidade de Bengala, diante de uma multidão inicialmente cética, Tilopa apareceu no céu com sua consorte, moendo sementes de gergelim. E as pessoas faziam perguntas. E ele respondia a cada uma delas em forma de canção. E, segundo a tradição, muitos dos que compreenderam o significado daquelas canções atingiram siddhis, realizações ou poderes espirituais. Imagine a cena, a multidão, pessoas curiosas, desconfiadas, talvez zombando daquele homem de reputação estranha. Afinal, quem era ele? Um ex-brahmane? Um ex-monge? Um trabalhador? Um servo de prostituta? Um louco? Um santo? E então ele aparece no céu. E não aparece sentado em um trono. Não aparece segurando um cetro de autoridade convencional. Aparece moendo gergelim. Porque, aparentemente, Tilopa não recebeu o memorando de que manifestações celestiais deveriam ser acompanhadas por tronos, luzes simétricas e objetos mais fotogênicos. Ou seja, Tilopa leva para o céu justamente aquilo que a sociedade via como o sinal de sua queda. A pedra de moer vira iconografia. O trabalho braçal vira ensinamento. A humilhação vira símbolo de realização. É como se ele dissesse à multidão: vocês acharam que isso era a minha vergonha, mas era apenas meu caminho. Aquilo que parecia rebaixamento social torna-se manifestação espiritual. O que parecia ordinário revela o extraordinário. A vida comum não é abandonada, ela é transfigurada. O discípulo mais famoso de Tilopa foi Naropa. E Naropa era um grande erudito. A tradição o associa à sofisticação intelectual de Nalanda e ao domínio de debates, textos e sistemas filosóficos. Ele representa algo que conversa diretamente com a juventude de Tilopa. Conhecimento brilhante, prestígio, inteligência e uma inquietação que nenhum conceito consegue resolver. O encontro entre os dois é tão importante que, na linhagem Kagyu, Tilopa é a fonte humana e Naropa é o grande transmissor que organiza e entrega adiante os métodos que chegariam ao Tibete por Marpa. A tradição também preserva que Tilopa submeteu Naropa a provações terríveis. Um ciclo de desafios que por si só renderia, e, spoiler, vai render, outro episódio inteiro. Mas assim, por enquanto, é importante ver que o contraste já é poderoso. Naropa representa o saber refinado que ainda precisa se render à experiência direta. Já Tilopa representa a experiência direta que já atravessou o saber, a reputação, a humilhação e a prática não convencional. E então, quando o grande erudito se ajoelha diante do moedor de gergelim, a tradição está dizendo algo muito forte. A mente desperta não se curva ao currículo. É o currículo que precisa se curvar à mente desperta. É um momento difícil para qualquer apego acadêmico. Anos de estudo, debates e prestígios. E a instrução essencial aparece pelas mãos de um homem
cujo título mais visível era, literalmente, o de Moedor de Gergelim. E às margens do rio Ganges, Tilopa finalmente transmite a Naropa a essência, não como uma longa aula, mas como uma canção. O ensinamento mais famoso de Tilopa a Naropa é conhecido como Ganges Mahamudra, ou Mahamudra Upadesa. E essa foi uma instrução transmitida por Tilopa a Naropa às margens do rio Ganges. A cena é simples e imensa. Um mestre, um discípulo, um rio e uma instrução que tenta apontar para aquilo que não pode ser capturado por palavras. Tilopa começa afirmando que Mahamudra não pode ser explicado. E isso só já é uma ruptura com a expectativa acadêmica. Naropa, o erudito, poderia querer definição, estrutura, categorias, subtítulos, uma bibliografia comentada. E Tilopa oferece outra coisa. Em termos pedagógicos, eu diria que é quase cruel. O aluno brilhante chega pronto para organizar o universo em tópicos, e o mestre basicamente aponta para a mente e diz: relaxe. Mas, na verdade, ele diz em essência: o Mahamudra não pode ser explicado, mas relaxe no estado natural, não alterado. Quando se relaxa assim, os laços se soltam e a libertação é alcançada. Esse é um ponto que merece ser saboreado. Tilopa não diz fabrique uma mente especial. Ele não diz aperfeiçoe uma identidade espiritual. Ele diz relaxe no estado natural, não fabricado. O Mahamudra não é apresentado como algo que a mente comum constrói, mas como aquilo que se reconhece quando a mente para de se contrair em suas próprias fabricações. E depois ele usa o céu. Quando você olha para o meio do céu, conceitos fixos de centro e fronteira cessam. Quando a mente olha para a mente, os pensamentos cessam e você vê a natureza da mente. Então, vem comigo, querido ouvinte, e imagine o céu. Onde começa o céu? Onde termina? Qual é o centro? Qual é a borda? Quando olhamos com atenção, as nossas categorias não encontram onde se apoiar. O céu não oferece uma parede para a mente pendurar os seus conceitos. E isso é péssimo para a nossa mania de etiquetar tudo, mas é excelente para a libertação. Tilopa diz que quando a mente olha diretamente para a mente, os pensamentos podem cessar e a natureza da mente pode ser reconhecida. Ele também usa uma imagem corporal. O corpo não tem essência, como um bambu oco. Aqui, Tilopa corta outra fixação. Nós nos agarramos ao corpo como se fosse uma entidade sólida, um eu compacto. Mas a instrução aponta para a ausência de essência fixa. O corpo é processo, abertura, interdependência. Como um bambu oco, parece sólido de fora, mas não possui o núcleo substancial que imaginamos. E então vem uma das formulações mais elegantes do caminho. Transcender toda noção dualista de percebedor e percebido é o rei das visões. Permanecer sem distração é o rei da meditação.
Não fazer esforço deliberado é o rei da conduta. Não ter esperança nem medo é realizar o fruto. O rei da visão, não dividir a realidade em um observador sólido e um mundo separado. O rei da meditação, não se distrair da natureza da mente. O rei da conduta, não fabricar artificialmente a experiência. O fruto, não viver arrastado por esperança e medo. E, por fim, Tilopa usa o próprio rio. No início, a mente é como uma torrente descendo por um desfiladeiro. No meio, flui suavemente como o rio Ganges. No fim, é como um riacho retornando ao mar, suave. E essa imagem, eu diria que encerra o arco inteiro do episódio. No início, Tilopa é torrente. Casta, estudo, renúncia, ruptura, expulsão, práticas intensas, orgulho sendo esmagado. No meio, ele é Ganges, fluxo amplo, ensino, canção, transmissão. No fim, ele é riacho voltando ao mar, mente reconhecendo sua própria natureza. Tilopa beneficiou seres por muitos anos, guiou discípulos, transmitiu ensinamentos e, ao fim da vida, teria partido para os reinos iluminados. E ele não deixou corpo físico para trás. Ele partiu aos 84 anos. Eu acho esse detalhe final muito importante. Porque em muitas biografias espirituais, a morte meio que vira relíquia, né? Túmulo, corpo, monumento, algo em torno do qual a devoção pode se organizar. No caso de Tilopa, a tradição diz que ele parte sem deixar corpo físico. É quase como se a história terminasse de modo coerente com tudo o que ele ensinou. O homem que passou a vida desmontando fixações não deixa uma última fixação material. Nem mesmo, por assim dizer, um souvenir metafísico para a mente agarrar e transformar em propriedade devocional. O moedor desaparece, a pedra fica, o rio continua, a transmissão segue. E aquilo que parecia uma vida de escândalos se revela como uma pedagogia completa. Nascer no alto, estudar, renunciar, praticar, ser expulso, trabalhar, servir, perder reputação, receber visão, cantar a realização, ensinar Naropa e dissolver-se sem deixar um corpo para ser agarrado. Uma biografia que, vista de fora, parece uma sucessão de desastres reputacionais, vista por dentro, é uma cirurgia espiritual sem anestesia para o orgulho. Tilopa não entrega ao mundo uma imagem fácil de santidade. Ele entrega um espelho. O legado de Tilopa não ficou restrito à Índia. Ele transmitiu a essência a Naropa. Naropa transmitiria a Marpa, o grande tradutor tibetano, e Marpa levaria esses ensinamentos ao Tibete. De Marpa viriam Milarepa, Gampopa e a grande expansão das linhagens Kagyu. Por isso, Tilopa é frequentemente colocado no topo das árvores de refúgio Kagyu. Mas talvez o maior legado de Tilopa não seja apenas institucional, é existencial. Tilopa nos ensina que a prática espiritual pode exigir a perda de
tudo aquilo que usamos para nos sentir especiais. O que é uma péssima notícia para a parte de nós que queria iluminação, sim, mas preferencialmente mantendo a imagem, o controle e uma bela de uma narrativa pessoal para contar depois. A origem nobre, o saber, a imagem de pureza, a aprovação dos outros, a reputação, a narrativa bonita que contamos sobre nós mesmos. Tilopa nos ensina que a sabedoria pode vir por mulheres que a história oficial quase esquece, por uma mestra que nos manda descer do pedestal, por uma prostituta que se torna a condição de realização, por uma pedra de moer gergelim, por uma visão no lugar menos esperado, por uma canção às margens de um rio. E acima de tudo, Tilopa nos ensina que a mente desperta não é uma decoração espiritual. É uma liberdade que custa o ego inteiro. E o ego, como sabemos, costuma achar esse preço um pouquinho abusivo. Tilopa começou como Pragnyabhadra, o Brahmane de origem elevada. Tornou-se monge, erudito, praticante tântrico, discípulo de mestres humanos e visionários, servo de Dharima, moedor de gergelim, cantor de realização, mestre de Naropa e fonte humana da linhagem Kagyu. E sua vida nos coloca diante de uma pergunta desconfortável. E se aquilo que mais queremos preservar em nós for exatamente aquilo que precisa ser moído? E se a sabedoria não estiver esperando que a gente fique mais apresentável, mas sim mais verdadeiro? O que é profundamente irritante, eu confesso, porque apresentável costuma ser muito mais fácil de organizar, não é? Mas e se o caminho não for uma subida elegante, mas uma descida radical até o ponto em que já não há mais personagem para defender? Tilopa, o moendeiro do rio, ele responde não com teoria, mas com uma imagem poderosa. A semente é esmagada, o óleo aparece, a mente relaxa, os laços se soltam, o rio corre e, no fim, tudo retorna ao mar. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas. Uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.